Carreta é atravessada na pista e motorista é amarrado com explosivos no corpo. E você vai ver também. Mulher é presa com 30 pistolas no Rio de Janeiro. Arsenal iria para o Morro do Alemão. E ainda, Trump afirma que vai reduzir tarifas do café. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira a todos que decidiram ficar bem informados em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos conferir os destaques desse dia 12 de novembro. Uma fila de cerca de 40 quilômetros de congestionamento se formou na manhã de hoje no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. De acordo com a Artesp, o motorista da carreta teria sofrido um assalto seguido de um sequestro. Vamos ver. A pista do Rodoanel Mário Covas, no sentido da rodovia Presidente Dutra, ficou interditada na altura do quilômetro 44, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, segundo o Centro de Controle de Informações da Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. O condutor do veículo sofreu um assalto e foi sequestrado por volta das 4 da manhã. Ele teria sido obrigado a atravessar a carreta na pista e os criminosos também teriam colocado explosivos no veículo. Conforme a agência, o homem estava amarrado em fios de uma bomba caseira. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O helicóptero Águia também prestava apoio. Todas as faixas e o acostamento da SP-21 ficaram interditadas na altura do quilômetro 44. Com isso, se formou uma fila de quilômetros. No outro sentido, uma faixa foi interditada. O trânsito estava sendo desviado para a rodovia Regis Bittencourt. E depois de mais de 5 horas, o motorista foi retirado da carreta e o trânsito foi liberado. Somente por volta das 9h15 da manhã, um policial do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, vestindo uma roupa especial antibomba, se aproximou do motorista que aparentava estar muito abalado e começou a conversar com ele. Cerca de 5 minutos depois, o motorista foi retirado da cabine da carreta e desmaiou no asfalto. Ele foi carregado por policiais e levado em uma maca da concessionária para receber os cuidados necessários. Em seguida, os agentes paramentados do GAT fizeram uma varredura completa na carreta e investigaram o dispositivo colocado no chão e no apoio de braço do motorista. Um cachorro treinado ajudou no processo de apuração e os agentes poderiam neutralizar ou remover o dispositivo explosivo. Pouco tempo depois, os agentes deixaram a carreta, levando uma caixa, possivelmente com o artefato explosivo. Logo depois, com segurança, o trânsito no sentido contrário foi liberado primeiro. A carreta foi retirada do meio da pista e depois de algum tempo, a pista da carreta também foi liberada. A Polícia Federal apontou o prefeito afastado de Sorocaba, o Rodrigo Manga, como chefe de organização criminosa. Ele também seria beneficiário de um esquema de corrupção envolvendo aí contratos públicos. Vamos conferir. Um documento, em posse da Polícia Federal, embasou o afastamento de Rodrigo Manga do cargo de prefeito de Sorocaba, em São Paulo, por 180 dias e aponta o político como chefe de uma organização criminosa e beneficiário de esquema de corrupção envolvendo contratos públicos. O suposto esquema contava com a participação do cunhado e do empresário do prefeito, que foram presos na segunda fase da Operação Cópia e Cola, na quinta-feira passada. A Polícia Federal identificou sinais de que o esquema criminoso estaria diretamente ligado ao exercício da função de prefeito. As atividades ilícitas, que incluem lavagem de dinheiro e crimes antecedentes contra a administração, teriam se iniciado logo nos primeiros dias do mandato de Manga, em janeiro de 2021. Segundo a Polícia Federal, a principal forma usada para dar aparência legal ao dinheiro suspeito foi por meio de contratos de publicidade que, na prática, não eram verdadeiros. Os contratos eram firmados pela atual 2M,
Comunicação e Assessoria, empresa da esposa do prefeito, Cirlange Rodrigues Frati. A investigação aponta que os eram usados como estratégia para fazer o dinheiro da atividade criminosa desenvolvida pelo grupo parecer legítimo e voltar a circular na economia. Os valores supostamente lavados por meio desses contratos alcançam quantias significativas. Somente com a empresa de Marco Motti foram R$ 448 mil e com outra entidade R$ 780 mil, pagos em parcelas mensais. E olha só, no Rio de Janeiro, uma mulher foi presa em flagrante com 30 armas, 30 pistolas e mais de 60 carregadores de munição. Ela foi presa nesse flagrante dentro de um ônibus de turismo e esse arsenal teria como destino aí o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher foi presa em flagrante transportando 30 pistolas e 63 carregadores. De acordo com a Polícia Civil, o armamento seria levado para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu durante uma operação em um posto fiscal no sul fluminense. A mulher teria sido contratada para transportar as pistolas até o Rio, onde um motorista de aplicativo faria a retirada e o entregaria a traficantes do Comando Vermelho. O arsenal estava em um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo, escondido dentro de almofadas encaixotadas no bagageiro do veículo. E o peso das caixas chamou a atenção dos fiscais. Gilmara foi autuada por comércio ilegal de armas de fogo. Ela foi conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu hoje a atuação da PGR ao longo dos últimos 2 anos. Em sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que avalia a recondução de Gonet ao cargo, o procurador afirmou que a Procuradoria não tem bandeiras partidárias e que o órgão não oferece denúncias precipitadas. Atual PGR, Paulo Gonet foi indicado pelo presidente Lula no mês de agosto à recondução do cargo. Manifestantes indígenas invadiram o espaço da COP30 e tentaram entrar na Zona Azul, que é a área restrita da ONU. Eles foram impedidos de continuar pelo segurança e houve um pequeno confronto. Pelo menos um dos seguranças ficou ferido. Dezenas de manifestantes indígenas enfrentaram nesta terça-feira seguranças da COP30 em Belém ao tentarem entrar no centro de conferências. Doors are opening up. They're going through. Doors are not down. They went through. They're going through the security scans. It's so cold. People are being harassed. Estava acontecendo a marcha de saúde e do clima que estava vindo da Embaixada dos Povos com os povos indígenas, e aí eles chegaram aqui, né, e não estavam sendo bem recebidos, inclusive foram dispersos lá na frente pela polícia para que não chegassem aqui na Zona Azul da COP30. E aqui chegando aqui, eles entraram dentro do espaço da COP30 para poder reivindicar com relação à questão de que a COP continua, né, a COP vai acabar, mas a destruição continua. Quando a gente está discutindo sobre as mudanças climáticas, sobre o que está acontecendo no nosso país, e não traz os povos originários, os povos indígenas, principalmente das localidades do Rio Tapajós, a gente está ignorando essas vozes, ignorando as pessoas que realmente podem falar por essas causas. Esse tipo de incidente é incomum no evento da ONU. Que foi um absurdo a repressão feita, né? Poderiam ter conversado, poderiam ter colocado uma comissão lá dentro para falar com os governantes, mas isso não aconteceu. Um policial foi retirado do local em cadeira de rodas, observou um jornalista da agência France Presse. A segurança da COP é garantida pela ONU no interior do local e por autoridades brasileiras do lado de fora.
E a 32ª edição da Conferência do Clima deve acontecer na Etiópia em 2027. Os países africanos já aprovaram essa escolha na atual COP30 em Belém do Pará. O grupo de países africanos confirmou nesta terça-feira a Etiópia como sede da COP32 em 2027. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima muda de local a cada edição. Uma fonte da presidência da COP30 em Belém também confirmou à AFP o consenso africano. A decisão ainda precisa ser oficialmente adotada pelo conjunto das nações durante a conferência que termina em 21 de novembro. As conferências climáticas da ONU são organizadas alternadamente entre 5 blocos regionais, que devem designar por consenso dentro deles o país anfitrião, o que pode ocasionar confrontos. Este ano, o Brasil foi escolhido para sediar a COP30 em nome dos países da América Latina e do Caribe. O turno da África está previsto para 2027 e a Etiópia conseguiu o consenso frente à Nigéria. No entanto, em Belém ainda persistem os impasses para a COP31 no próximo ano. A Austrália deseja sediá-la em Adelaide, mas a Turquia se recusa a desistir e a abandonar sua candidatura para Antália. Embora o governo do presidente Donald Trump não tenha enviado uma delegação à COP30, a Conferência Climática da ONU, alguns líderes locais e regionais americanos compareceram a Belém para representar o país. Tanto o governador da Califórnia, Gavin Newsom, como a governadora do Novo México, a também democrata Michelle Lujan Grisham, eles defenderam ações para combater o aquecimento global. Inquestionável, sem hesitação, é um compromisso moral, é um imperativo econômico. É uma aberração que Trump tenha se retirado do acordo 2 vezes, não apenas uma. Então estou aqui reforçando esse compromisso, como parte do trabalho que realizamos com as entidades subnacionais. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo e o segundo maior emissor de gases de efeito estufa depois da China, estão ausentes pela primeira vez de uma conferência global sobre o clima. Mesmo assim, muitos líderes locais e regionais americanos compareceram a Belém para representar o país, entre eles Newsom e sua colega do Novo México, a também democrata Michelle Lujan Grisham. Donald Trump está redobrando sua estupidez. Quero dizer, ele está apostando no carvão em Ohio e aqui estamos nós falando sobre abundância e energia renovável. Aqui estamos falando sobre muitas adversidades a partir de uma mentalidade sustentável. O contraste é bastante extraordinário. O político democrata falou com a imprensa durante uma visita a um centro de bioeconomia em Belém, acompanhado do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. A COP30 acontece na capital paraense até o dia 21 de novembro. E você vai ver a seguir. Em meio a negociações com o Brasil, Trump disse que vai reduzir a tarifa do café. E antes do intervalo, vamos ver o tempo em Brasília, a capital do nosso país. 24 graus por lá neste momento. O Redação Hit volta daqui a pouco. Em meio às negociações entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que vai reduzir a tarifa do café. O republicano não citou quais países seriam afetados e nem deu mais detalhes da redução. A expectativa é que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tenha um novo encontro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, no Canadá, às margens de uma reunião ministerial do G7. As taxas impostas pelo governo americano sobre importações do Brasil, Vietnã e Colômbia contribuem para o aumento no valor do grão no varejo. Nos Estados Unidos, os preços do café no varejo subiram quase 21% em agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. E as tarifas da administração Trump são parcialmente responsáveis. Em julho, o Brasil foi atingido por uma das taxas mais altas, de 50%, enquanto o Vietnã recebeu tarifas de 20% e a Colômbia de 10%. Segundo a Associação Nacional do Café, os Estados Unidos importam mais de 99% de seu café. A maior parte vem do Brasil,
o que representa 30,7% das importações americanas de café, com base no peso líquido, de acordo com a base de dados de comércio das Nações Unidas, seguido por Colômbia, 18,3%, e Vietnã, 6,6%. Em outubro, o Brasil pediu a reversão da alíquota extra de 40% imposta aos produtos do país. E olha só, fontes de segurança confirmaram ontem que ladrões roubaram vários lingotes de ouro antigos no Museu Nacional de Damasco, o mais importante da Síria. O crime foi confirmado por uma fonte das forças de segurança e uma fonte próxima à administração do museu. O museu, que escapou da devastação da guerra civil que assolou o país entre 2011 e 2024, abriga obras inestimáveis do rico patrimônio histórico e antigo da Síria. Segundo uma fonte próxima à administração do museu, 6 peças foram roubadas da ala clássica, uma das seções mais importantes do estabelecimento, que abriga artefatos helenísticos, romanos e bizantinos de importantes sítios arqueológicos da Síria. Ao ser contactada pela AFP, a administração do museu se recusou a comentar o assunto. De acordo com um funcionário sob condição de anonimato, o museu está fechado por motivos de segurança e reabrirá na próxima semana. As autoridades sírias também não confirmaram o roubo até o momento. Durante a Guerra Civil do país árabe, que começou em 2011, muitos artefatos de regiões afetadas pela violência foram transferidos para o museu para serem armazenados. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E o Felipe Takahashi é quem traz as informações. Bom dia, Fê, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos de casa. Bom, e o Campeonato Paulista já está chegando e com o novo calendário da CBF em 2026, o formato da competição mudou e segue com o mesmo estilo que a Champions League. Conta pra gente. Pois é, agora podemos dizer que as duas competições são parecidas. A competição começa em janeiro e vai até o começo de março, o que significa que terá um período mais curto. Vamos ver com mais detalhes na reportagem. O sorteio do Campeonato Paulista 2026 trouxe várias novidades. Novo formato da competição, impedimento semiautomático a partir das quartas de finais, datas reduzidas e até a bola da competição que os jogadores escolheram. A Federação Paulista manteve os clássicos na primeira fase e adotou um modelo de disputa semelhante à Champions League. A princípio, terá 11 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais 5 rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase. O pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, enfrenta 2 times do pote B, 2 times do C e uma equipe do D. As 8 melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá disputa de jogos únicos, mas com possibilidade da federação alterar e colocar uma 12ª data. Ou seja, pode ser que a fase final mude para 2 jogos. Tudo vai depender, por exemplo, de uma eventual classificação de um time paulista para a fase preliminar da Conmebol Libertadores ou de alguma negociação com a CBF. Ainda não há uma definição das ordens dos confrontos. A Federação Paulista de Futebol ainda definirá a tabela da Série A1 do Paulistão. E por falar nos grandes clubes paulistas, um deles tem uma notícia ruim para dar aos torcedores, em especial o torcedor são paulino. Pois é, Fê, o meia Oscar, que vem de um ano cercado de lesões, teve uma terça-feira pra lá de complicada. O jogador, ao realizar exames para a próxima temporada, teve alterações cardíacas e chegou a desmaiar durante os exames. E decorrente dessa situação, o meia vem sofrendo pressão de seus familiares e muito provavelmente vai encerrar a carreira de jogador ainda nas próximas semanas, não é mesmo? Pois é uma pena um jogador com tanta história no futebol terminar sua carreira dessa forma tão triste. Após ter uma alteração cardiológica detectada durante exames no centro de treinamento do clube, o meia Oscar segue internado para avaliações médicas. Ele se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica e o tricolor deve divulgar um boletim médico ainda hoje. Após esse susto, Oscar sofre pressão dos familiares e muito provavelmente vai encerrar a carreira de jogador de futebol nas próximas semanas. Bastante assustado com o ocorrido, o próprio Oscar entende que este seja o momento certo para deixar os gramados.
Ele afirma que quer focar em sua saúde e bem-estar para curtir a vida junto dos filhos. Internamente, o tricolor paulista vê uma rescisão amigável como a saída mais provável. Oscar vem de um histórico de lesões desde que chegou ao tricolor nesta temporada. Uma lesão muscular na coxa esquerda, um edema na coxa esquerda, uma fratura em 3 vértebras e uma lesão na panturrilha esquerda. O meia estava se recuperando e era esperado no clássico contra o Corinthians, após a data FIFA. Ele não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando se lesionou exatamente diante do Corinthians, na vitória no Morumbi. Desde que voltou ao São Paulo, Oscar disputou 21 jogos e fez 2 gols. Contratado no fim de 2024, o meia tem vínculo com o clube paulista até o fim de 2027. Pois é, e nós aqui ficamos na torcida para que o atleta fique bem. E bom, Fernando, esses são os destaques do esporte de hoje. Mais uma vez foi muito bom poder estar aqui com você. Vejo vocês de novo às 13 horas no Jornal Toda Hora. Até mais. Tá certo, Felipe. Vamos torcer pela boa recuperação do atleta Oscar. Muito obrigado pela sua participação. E no Redação Hit de hoje vamos conhecer a capital do estado do Paraná, Curitiba. Conhecida por seu planejamento urbano inovador, Curitiba é uma das cidades mais desenvolvidas do país e tem se destacado internacionalmente por suas soluções sustentáveis e qualidade de vida, com uma população que ultrapassa 1.900.000 habitantes. O município conta com um sistema de transporte público eficiente, áreas verdes e políticas de preservação ambiental. Bom, e agora vamos com uma câmera ao vivo de Curitiba. Por lá, os termômetros marcam 24 graus. E olha só, famosa pelo seu clima frio, que é incomum para a maioria das cidades brasileiras, Curitiba tem uma temperatura média anual de cerca de 16 graus e pode até mesmo registrar geadas no inverno. A cidade é também reconhecida por sua arquitetura moderna e inovadora, com destaque para a Ópera de Arame, o Museu Oscar Niemeyer e o Centro Cívico, que são marcos na paisagem curitibana. E é com essa bela imagem de Curitiba que eu encerro esta edição do Redação Hit. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quarta-feira e até mais!